Oi, turma, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre plano conceitual, tá? Vocês já fizeram o projeto de um jardim, então, seguindo referências de modelos históricos, né? E agora, então, a gente vai aprender quais seriam as etapas que a gente precisa fazer para que a gente faça um projeto paisagístico do zero, assim, não pensando em referências históricas e tal, se a gente não quiser, tá? No caso, seriam as etapas, como a gente tem essa metodologia de projeto arquitetônico, a gente também tem uma metodologia para o projeto paisagístico, né? Então, a gente vai ver um pouquinho do plano conceitual, tá? Então, esse plano conceitual, eu vou precisar primeiro especificar algumas coisas para vocês, né? E depois a gente começa a conversar sobre ele. Então, a gente tem três tipos principais de estratos vegetais, tá? O extrato arbóreo, o extrato arbustivo e a forração, tá? Então, arbóreo, arbustivo e a forração. Então, uma linguagem um pouco mais técnica no paisagismo, tá? Então, aqui a gente pode imaginar o extrato arbustivo sendo o que dificulta ou impede a passagem de uma pessoa por ele, né? Então, ele tem uma altura um pouco acima ou abaixo da linha de visão, né, do observador, e ele corresponde ao plano parede. Então, é como se a gente tivesse a parede no nosso jardim representada pelo extrato arbustivo. Então, quando vocês precisarem barreiras, né, então sempre vão ser utilizados os extratos arbustivos. Aí o extrato arbóreo, então a gente vai ter aqui a representação dele pelas árvores, né? Então o observador ele atravessa confortavelmente por baixo dessa folhagem, né? E ele vai corresponder ao teto do jardim. Então, se a gente tiver uma grande massa assim de vegetação, de extrato arbóreo, a gente às vezes vai sentir até essa sensação de achatamento, né? A gente tem uma delimitação ali que seria o plano do teto, tá? E o extrato de forração, então, é o que compõe os tapetes do chão, por exemplo. Então, ele seria correspondente ao plano do piso, é o que a gente pode pisar sobre ele, né? Ou, às vezes, passar muito próximo. Algumas forrações, elas não admitem, assim, serem pisadas, né, no caso. Tá? Então, a gente tem também no paisagismo o plano da parede, o plano de teto e o plano de piso. A gente tem que ter essa noção bem formada, assim. E aí, então, quanto às plantas, né, que a gente utiliza no nosso projeto paisagístico, a gente tem que saber que algumas dessas plantas, elas se desenvolvem à sombra, tá? Então, elas não admitem, assim, ficar em pleno sol, elas precisam de alguma outra vegetação ou de algum sombreamento para que elas sobrevivam. Tem algumas plantas que são chamadas de meia sombra, tá? Elas vão ser plantas que elas podem ficar no sol, porém elas precisam um pouco de sombra também. E as tolerantes, tá? Que elas chegam a suportar o sol ou a sombra, só que elas se desenvolvem melhor, né, num meio termo, tá? Então são as plantas tolerantes. E aí a gente também tem as plantas aquáticas, tá? Que são as plantas que sobrevivem dentro da água. Tá? A gente tem algumas plantas aquáticas que elas sobrevivem realmente dentro da água. E aí tem algumas outras que elas não admitem assim um grau de umidade tão alto. Elas se desenvolvem na beira dos rios e tal. Então existe uma subcategoria aí de plantas aquáticas, tá? Então, quando a gente vai fazer o nosso projeto paisagístico, é interessante que a gente faça um mapa de sombra antes de escolher a vegetação que a gente vai utilizar, porque essa vegetação que a gente for utilizar, às vezes ela não vai resistir ao ambiente que a gente está colocando ela. Assim, porque a gente tem interferência além da vegetação que a gente vai propor no nosso projeto, ainda tem a interferência
do entorno, né, desse terreno, da parte externa, que pode ser prédios, que pode ser outras árvores no terreno vizinho que a gente não tem como cortar ou como retirar, né? Então a gente vai precisar fazer um mapa de sombras e para ter essa noção, né, do que a gente pode utilizar em cada local, tá? E aí, então, a gente tem algumas associações de plantas e existe um nome específico para cada uma delas, tá? Essas associações se chamam maciços, bordaduras, tufos, corbélias, alegretes e cercas vivas, tá? Então, falando assim numa linguagem um pouco mais técnica, tá? Os maciços, então, eles vão formar alguns volumes, assim, agrupados, tá? Da mesma planta ou de algumas plantas diferentes. E a característica é um volume cheio em que o espaço fica ocupado proporcionalmente, tá? No sentido horizontal ou vertical, tá? Então, seria mais ou menos esse tipo de representação aqui, tá? As bordaduras, elas vão ser essas plantas de pequeno porte aqui, que elas vão delimitar, vão estar dispostas de forma linear ou de acordo com a forma geométrica que a gente precisar, mas elas vão estar tipo, como se fosse fazendo uma borda no canteiro, tá? Os alegretes, então, eles são espécies de tufo que contêm plantas com a presença de flores, então isso aqui seria um alegrete, a gente já tem uma flor ali, e a diferença para o maciço é que os maciços geralmente eles não têm flores, tá? Eles são mais uma vegetação arbustiva sem flor. As cercas vivas, então, vocês já sabem, elas são muito próximas aos maciços, né? Mas elas são feitas exatamente para representar uma cerca, para delimitar um espaço no jardim, né? E elas são formadas por plantas de médio e grande porte, são dispostas linearmente ali para fechar ou dividir os ambientes, tá? E aí a gente tem as plantas que, quando elas são podadas, elas se denominam sebes, tá? E quando elas têm esse alto grau de processamento, elas vão ter esse nome chamado de sebes, tá? E aí tem também a possibilidade de baixo nível de processamento, então a gente vai ter ali a planta mais natural, né? Ela na sua forma mais natural. E a gente tem algumas plantas que a gente utiliza bastante para isso, que são aquelas que a gente chama de cerca viva mesmo, mas elas têm um nome específico, então e esse nome seria ali a pingo de ouro, né, que é uma vegetação que é bastante utilizada para cerca viva, tá? As corbélias, então, são tipos de associações, né, que elas vão formar, assim, algumas texturas, desenhos, tá? Letreiros de empresas, isso se chama corbélias aí no paisagismo. Os tufos, eles apresentam um volume de plantas mais vazio do que o maciço um pouco, então no caso ela tem esse vazado, essa transparência que quando a gente fala de tufos, né? E ele tem uma verticalidade maior, ele não é tão horizontal quanto o maciço, tá? E aí, então, a gente entra no plano conceitual. E o que seria o plano conceitual? Então, pessoal, um plano conceitual, eles são alguns esquemas conceituais, né, que mostram muitas informações sobre o nosso projeto, tá? A gente tem várias informações, porém a gente tem um detalhamento menor, então tem poucos elementos para demonstrar muitas informações do projeto, tá? Eles são elaborados assim numa parte inicial do projeto paisagístico, tá? E ela vai servir para organizar as ideias, assim, quando a gente vai lançar o nosso projeto paisagístico, tá? Então a gente não inicia esse projeto paisagístico já fazendo as formas ali dos canteiros, nada. A gente tem que iniciar por um plano conceitual, tá?
Na verdade, esse plano conceitual, ele nada mais é do que um zoneamento, né? Ele vai sintetizar, assim, todas as informações que são referentes ao terreno, né, e ao projeto que a gente está pretendendo elaborar, e ele vai mostrar então as direções dos ventos predominantes, a localização de elementos pré-existentes, as vias mais interessantes, relação com os vizinhos, áreas planas passivas serem aproveitadas, vegetações existentes, né? Então, vai trazer todas essas informações que já são referentes ao terreno e também vai trazer algumas informações climáticas ali, direção dos ventos, até a direção da chuva, a gente pode considerar quando a gente vai trabalhar ali com esse plano conceitual. A insolação também é muito importante, tá? Então aqui ele já fala que ele nada mais é do que um zoneamento, né? E que a gente vai fazer algumas experimentações ali, então não precisa fazer já a representação do projeto paisagístico, os canteiros e tal, bem definidos, porque a gente sabe que isso vai se alterar sempre em função das demandas que a gente tem do nosso projeto, né? Assim que a gente vai evoluindo esse projeto, a gente vai fazendo algumas modificações nele, assim como nas plantas baixas de residência, tá? Então, a gente vai considerar esse terreno existente, né, e todos os elementos analisados e diagnosticados, assim, numa etapa anterior, e vai incluir, então, as relações de acessibilidade, harmonia, funcionalidade. Então, se imagina o que o cliente quer, né, se faz uma entrevista com o cliente, para ele ter noção do que a gente pode oferecer e para a gente também compreender quais são as necessidades dele. E aí, a partir disso que a gente faz esse zoneamento, tá? E aí, a gente tem o zoneamento das funções e os zoneamentos dos espaços no paisagismo. Então, esse zoneamento das funções, às vezes ele é confundido com a distribuição das funções do terreno, tá? Só que as funções, elas existem e precisam ser especificadas, só que o zoneamento, ele não se refere apenas à compatibilidade espacial, tá? Então, é necessário ali um desenvolvimento um pouquinho maior para esse zoneamento de funções. Então, a gente precisa saber, além de se a piscina vai estar num local ensolarado, assim, o nível de experiência que a gente vai querer passar para o nosso usuário, tá? Então, locais de sombras nas áreas de estar, locais relativamente amplos para jogos, práticas de esportes, enfim. Então, a gente vai considerar o que vai ser, para que vai ser utilizado esse espaço, né? Então, não pensando só onde vai ser inserida esse elemento, mas como ele vai ser utilizado, né, e como ele precisa ser utilizado. E também como a gente precisa, experiências que a gente gostaria de passar para o nosso usuário, tá? Então aqui tem um exemplo de plano conceitual, né, mostrando, ele está um pouquinho mais elaborado, mas vai mostrando as relações entre os caminhos aqui que não estão bem desenvolvidos. Mostra então a relação da residência com o terreno, né, no caso. Vai mostrar um pouquinho da vegetação que já está lançada aqui, mas ainda não foi escolhida, tá? Vai especificar esses elementos do jardim. Aqui mais alguns lançamentos, né? Outras representações aqui. E aí, então, esse zoneamento, ele deve enfatizar que o local da atividade e o usuário deve existir uma relação de escala em que vai proporcionar, então, um bem-estar e que vai sugerir uma sensação adequada para esse uso específico. Então, por isso a gente faz esse zoneamento de funções também. Então, por exemplo, ali na área da piscina, além de estar num lugar ensolarado, eu pretendo passar um aconchego nesse espaço. No espaço de estar, da área de estar
do meu jardim, eu vou querer uma intimidade, eu vou querer proteção nas áreas de recreação infantil. Então, quais são essas sensações que eu quero passar e como eu posso passar isso através do meu projeto paisagístico, tá? E aí, então, a gente tem um zoneamento dos espaços, tá? Que é um pouquinho diferente do zoneamento das funções. Então, o dimensionamento das áreas zoneadas, ele deve prever a extensão necessária para a localização dos volumes vegetais que delimitarão o espaço pretendido, tá? E o zoneamento dos espaços, ele não deve se prender ao zoneamento das funções, mesmo porque nem todas as superfícies do terreno precisam ser fisicamente utilizadas. Então, às vezes tem um espaço que tem uma certa função, mas ele não vai ter nada ali. Então a gente não precisa se prender nesses zoneamentos aí. Eles podem ser distintos, né, no caso. E aí, então, aqui tem alguns exemplos de balanceamento, assim, desses zoneamentos dos espaços, e a gente já pode dar uma observada aqui como esse espaço ele está desbalanceado em relação ao terreno, né? Tá muito pesado, toda a composição ficou praticamente para o mesmo lado, né? E a gente fica com muita vegetação no lado e nada no outro. Então, talvez seria interessante dar uma balanceada, distribuir um pouco mais essa vegetação para que a gente tenha um balanceamento. Ó. Então, é uma composição muito mais harmônica, né, que foi elaborada nesse segundo exemplo. Então, aqui eu tenho as mesmas plantas, né, que eu tenho nesse aqui, eu tenho nesse, porém a composição é um pouquinho diferente, tá? Aqui no paisagismo, a gente precisa sempre criar uma ordem dos elementos, tá? E esses elementos, eles são ordenados através do agrupamento. Então, as disposições aleatórias, elas não caem bem no projeto paisagístico. Então, a gente tem aqui uma representação e a gente vai observar, né, que esse projeto paisagístico aqui, ele tá como se fosse jogado ali as plantas, não foi pensado num agrupamento, e aí não passa essa sensação de ordem, não passa essa sensação de que foi projetado mesmo essa representação. Então, já esse outro projeto aqui, ele passa essa disposição aqui mais agrupada, né? Existem elementos de ligação aqui entre um lado e outro, tá? E ela é uma composição muito mais harmônica. Existem aqui, então, nesse outro exemplo, algumas plantas que estão separadas, são espalhadas nesse canteiro aqui, e na verdade o que seria interessante é que elas fossem todas agrupadas, né, as plantas semelhantes agrupadas em moitas, para gerar uma ordem, né, e não deixar tão espaçado assim em partes desse canteiro. As plantas similares aqui, então, agrupadas em moitas diferentes, a gente tem, digamos que esse modelo de planta aqui sendo o mesmo modelo e ele está agrupado em moitas diferentes, então isso às vezes não gera um bom resultado. Então o que é interessante é que seja tudo agrupado, aproximado, essas três fiquem aproximadas, essas aqui também fiquem próximas, para criar uma unidade ali e uma harmonia quando a gente está falando do projeto paisagístico, tá? Nessa outra composição aqui a gente tem numa delas nenhum elemento que é dominante na composição, então são plantas praticamente todas do mesmo tamanho, né? Somente duas espécies. E aí nessa outra composição a gente tem um elemento maior, que seria um ponto focal do jardim, que é uma coisa bem importante que a gente pode prever sempre quando a gente vai trabalhar aqui com um combinado de vegetações. Também existe
as dominâncias que a gente pode estabelecer no nosso jardim, e essas dominâncias elas podem ocorrer através do contraste, tá? Então esse contraste pode ser de tamanho, de forma, de cor ou de textura. Então aqui a gente tem um contraste, ó, pelo tamanho da vegetação, pelas formas, então aqui pela cor, então provavelmente seria uma cor diferente, né? Nesses pisos, e aqui uma textura diferente. A cor a gente também pode ter uma dominância através da cor, pelo contraste, né? Uma cor muito contrastante com outra, quando a gente inclui vegetações amarelas com roxas, a gente tem bastante esse contraste. Ou em uma composição em que quase todo o jardim é verde, e a gente tem essa composição mais... uma composição assim, com uma planta dominante que tem uma coloração diferente, bem forte, tipo vermelho, coisa assim. Então a gente tem contraste através das cores também, tá? E aqui, através da textura, então, a gente tem plantas de mesmo porte, com as mesmas colorações, e aqui a gente tem uma planta que gera um contraste através da textura, talvez das folhas, né? Ou talvez da flor. Então, a gente pode ter contrastes através da textura também. Sempre é interessante projetar algum espaço que seja dominante no jardim, tá? Então, a gente tem aqui esse espaço central como dominante, né? No caso, seria o gramado. Não tem nada plantado nele aqui, mas ele representa o espaço dominante dessa composição. E pode ver que ele faz uma ligação aqui com todos os outros elementos, que é uma coisa que não acontece nessa outra forma aqui. Todas são formas bem similares e tamanhos muito similares, então a gente não tem aqui um elemento dominante nessa composição. Aqui então nessa outra imagem a gente tem um espaço aqui de estar, né, de lazer, que seria um espaço que é dominante na composição, ele está ocupando a maior parte do jardim, né? Aqui nessa outra a gente tem um hall de entrada, então o acesso a esse terreno é mais trabalhado, é o dominante dessa composição paisagística. Quando a gente utiliza assim muitos elementos diferentes, a gente não consegue uma composição harmônica, tá? Então a gente tem que procurar um pouco mais de similaridade nos elementos que a gente utiliza. Então aqui a gente tem muitas espécies, muitas texturas, né? E não tem então uma harmonia, né, nessa composição. Então essa composição mais harmônica, ela é através assim da similaridade que vai criar essa unidade no projeto. Tá? Aqui então é para mostrar que a gente pode criar sempre uma composição paisagística, que ela tem que encontrar um equilíbrio entre a variedade das plantas que a gente está utilizando, tá? E a repetição delas. Então existe um limite de repetição dessas plantas e existe um limite de variedades também. A gente não pode botar tudo que a gente quiser e não pode repetir infinitamente. Existe então um equilíbrio, um ponto de equilíbrio ali para se fazer uma composição mais interessante, né, no jardim, no projeto paisagístico. Essa imagem aqui também é interessante, que mostra que a repetição de alguns elementos que estão na fachada, eles se repetem nos muros, na calçada, né? Então, esse tijolinho ele está se repetindo e está criando uma unidade visual aqui nesse projeto, né? Então, dá para visualizar que o projeto paisagístico e o projeto arquitetônico, eles conversam entre si, né? Então, eles têm a mesma linguagem. Então, muitas vezes a gente, quando vai fazer um projeto paisagístico, é contratado após o término da obra, mas por isso que é interessante sempre fazer esse levantamento em loco, para que a pessoa possa verificar os materiais que ela pode utilizar no jardim, né?
que seriam elementos assim que existem na fachada e tal, que ela pode utilizar no jardim para criar essa unidade entre o projeto arquitetônico e o paisagístico. Tá? Os agrupamentos de tipos vegetais, eles podem ser repetidos numa mesma área visual, então criando uma unidade, tá? Aqui tem uma unidade, aqui a gente já tem uma unidade, tá? Então esses mesmos elementos aqui estão criando uma unidade nessa representação. Aqui, mostrando um primeiro exemplo que não tem unidade nenhuma e não tem ligação nenhuma entre um espaço e outro. E aqui a gente já tem um espaço que é conectado, né, por um detalhe no piso, uma paginação diferente que vai abraçar então todos esses outros ambientes aqui e cria uma composição bem interessante, né, nesse jardim. Então aqui a gente tem que tentar sempre fazer essas ligações, relacionar esses projetos aqui para que fique mais harmônico sempre o nosso projeto. Uma coisa que é interessante de se fazer é sempre criar uma cama de forração, então pode ser uma vegetação mais rasteira, assim, que não seja grama, ou pode ser uma grama com coloração diferente, com uma representação, um desenho ali que conecte esses elementos que foram colocados na composição, né? E assim não parece que foram todos jogados, simplesmente jogados ali no projeto paisagístico a Deus dará, né? Então, aí eu crio esse elemento que conecta aqui as minhas escolhas, né, paisagísticas, aqui todas as plantas. A gente também pode criar uma conexão visual através de uma vegetação. Essa conexão visual ela pode ser vista em planta baixa, né? Mas ela também deve ser vista quando a gente imagina assim em fachada, né? Em vista, porque é assim que o observador percebe o seu jardim. Então aqui, por exemplo, existe uma grama que está conectando esses arbustos com a árvore. Então existe essa conexão através desse elemento, tá? Nessa outra aqui são coisas totalmente diferentes, né? Nessa outra representação aqui, a gente pode ver que também existe uma conexão através dessas plantas aqui e também através do muro. Ele vai gerar também essa ideia de conexão, né, entre um espaço e o outro do jardim. E aí, então, o zoneamento dos espaços, ele pode seguir, assim, através de 3 passos, né? Não que seja uma regra, mas é uma sugestão. Primeiro, com os elementos de referência visual e paisagística, depois os elementos de transição entre os espaços utilitários e a área para receber a vegetação que vai compor o cenário, tá? E aí, então, sempre se fala que inicialmente se fazem manchas, como se fosse no processo de projeto, assim, aquele estudo de manchas iniciais para se compor assim, uma primeira ideia de projeto paisagístico. Então, isso seria o plano conceitual. Tá? Nada de colocar as formas já bem definidas, assim como vai ser a calçada e tal. Então a gente vai através ali de bolhas fazendo essas definições, né? Os locais de atividades, definir os padrões de circulação. Então, através dessas bolhas, setas, rabiscos, é que a gente vai conseguir inserir esse monte de informações, tá? Não vai ter texturas ainda, então a gente pode esquecer essa primeira parte. As conexões, então, a gente vai fazer elas através dessas setas que ligam, então, um espaço ao outro, a gente consegue compreender que existe uma relação entre esse espaço e esse espaço, tá? Se eu não quiser que exista relação entre esse espaço e esse, eu retiro essa seta, por exemplo, eu posso fazer a ligação só entre esses dois espaços. Então, essas ideias iniciais é que a gente precisa colocar através de plano conceitual quando o projeto
é um pouquinho maior, né, ele vai precisar sempre desse tipo de elaboração, tá? Aqui então mostrando como que seria um diagrama funcional, né, um plano conceitual, por exemplo, de uma planta baixa, e essa planta baixa depois de finalizada, tá? A localização é a mesma, porém o tamanho dos círculos é o mesmo, porém assim a forma final ela é diferente, né? Então a gente tem uma edificação ali toda quadrada, tá? E aí o que a gente mostra então nesse plano conceitual? Mostra os espaços destinados a funções e atividades específicas, tá? Relações entre os espaços e as funções, então através dessas setas a gente vai fazer essas relações, vai indicar se são conectados ou não, se devem ser separados por barreira ou não, se devem ser mantidos distantes um do outro. Os fluxos, então, de pedestres, de veículos, né, o movimento em geral, acessos. As direções, então, seriam as visuais, a direção do vento, a direção do sol, né, na manhã e da tarde, então isso também tem que ser mostrado. Os limites e barreiras ali do terreno e as barreiras vegetais também, muros, rios, limitações visuais, né? Pontos focais, então vai definir uma área de interesse que eu vou trabalhar, eu vou localizar, por exemplo, um banco num espaço no meu terreno, e esse banco ele precisa ter uma visual interessante, para que a pessoa possa observar alguma coisa, admirar alguma coisa, né? Não simplesmente ser colocado num lugar aleatório, tá? Então, trabalhar também esses pontos focais. E aí, como que a gente trabalha, como que a gente elabora esse plano? Esse plano conceitual, ele é elaborado, então, de forma bem simples, tá? Com desenhos que são de símbolos, geralmente esses símbolos vão indicar o sol, vão indicar acessos, vão indicar as vegetações, tá? Então é uma coisa bem tranquila de fazer. E existem aqui algumas ideias de como vocês podem trabalhar com esses símbolos, né? Então existe como se fosse uma legenda aqui, uma sugestão de uma legenda. A referência desse material que eu estou passando para vocês é aquele livro que eu mostrei no primeiro dia de aula, que tinha várias imagens, que eu falei que vocês poderiam usar em expressão gráfica também, porque ele é muito bacana. Ele tem, então, toda essa simbologia já colocada ali, mostrando como representaria degraus, como seria a representação de caminhos secundários, caminhos principais, né? Então, aqui mais algumas representações. Barreiras, telas, paredes, ali a gente tem corredor de ruído, tudo isso ele já indica assim como seria fazer. E aqui então tem algumas imagens do que seria um plano conceitual, né? Então existe ali o terreno delimitado e o que esse plano conceitual vai trazer todas as informações que são necessárias para a elaboração desse projeto. A partir desse plano finalizado é que se inicia então um projeto paisagístico mais elaborado, né? Em que se tem então ali uma composição final com as formas finais, né? E se escolha então as vegetações que são de interesse, tá? Mais uma imagem aqui. Então, pessoal, eu queria agora que vocês só olhassem, observassem para o próprio projeto paisagístico de vocês, que vocês fizeram, e vejam se vocês poderiam, através dessas composições, dessas formas de composição que eu demonstrei para vocês, se vocês poderiam ter feito alguma coisa diferente. Então, é interessante que a gente faça essa análise, assim, já para compreender, não, aqui eu poderia ter utilizado algum elemento de ligação, poderia ter utilizado algum tipo de arbusto ali que privasse a visão de algum lugar, ou poderia ter trabalhado com algum ponto focal. Então, gostaria que vocês fizessem essa análise
no trabalho de vocês, tá? Mas só pessoal mesmo, então não precisa fazer relatório, nada, tá? Então, boa Páscoa, bom feriado para vocês e até a semana que vem.